Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, eu sou o Pedro e venho aqui trazer os palpites desse sábado para vocês. Sabadão aí, sábado dia 5/8 de 2023. Nesse sabadão teremos aí 10 jogos nesse sábado, né? Sábado aí movimentado de jogos, como costuma ser os sábados e os domingos, né? Os fins de semana. Nesse sabadão, como eu falei, 10 jogos, vamos ter o Brasileirão Série A, vamos ter o Brasileirão Série B, vamos ter amistoso de clubes e vamos ter Copa do Mundo, né, feminina aí nas suas oitavas de final. 10 jogos bem analisados para vocês, tá? Como sempre. Para você, já deixo desde já o meu bom dia, boa tarde e meu boa noite de onde você estiver me assistindo aí, né? Já deixando meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite de onde você estiver me assistindo e o horário que estiver me assistindo. Vamos ter também neste sábado, vamos ter os palpites do sábado e vamos ter também os resultados da quinta-feira. Ontem, quinta-feira, dia 3/8, ontem tivemos aí 7 jogos, tá? 7 jogos, 7 acertos, né? Acertamos todos os jogos, continuamos aí 100%, né? Então, vamos trazer todas essas novidades para vocês. Desde já, se inscreva, compartilhe, curta. Se não for inscrito, se inscreva, dê essa força aí pra gente, tá? Compartilhe, curta, comentem, é muito importante para o nosso trabalho, tá? Vamos começar com os resultados do dia, tá? Direto ao ponto aí, resultados do dia. Um dia bem movimentado, vamos logo direto ao ponto. Resultados do dia de quinta-feira, como eu falei a princípio, 7 jogos, 7 acertos. Começando com Flamengo e Olímpia, Libertadores, né? Copa Libertadores. Flamengo e Olímpia ontem, para esse jogo colocamos o mais de 1,5. E o casa para vencer, o jogo foi 1-0 Flamengo, placa magro, se esperava mais gols, o Flamengo também perdeu muito gol, assistiu o jogo do início ao fim, perdeu muito gol, né? Andou também tendo algumas oportunidades de levar gol, bolas na trave e tudo, então foi um jogo que no histórico, como eu falei, é muito movimentado de gols, né? Se pegar o histórico é muito movimentado, mas ontem o Flamengo perdeu muitos gols, o Olímpia veio só para se defender, né? Como tem o jogo de fora lá no Paraguai, na casa dele, ele decide na casa dele, veio só para se defender, teve algumas oportunidades, boas oportunidades sim, mas veio só para se defender, só na retranca. Então aí realmente foi um jogo de um time só, mas o Flamengo também pediu oportunidades, tinha que, na minha opinião, ampliar aí sua vantagem, mas leva aí a vantagem de 1-0, querendo ou não, uma vantagem pequena, mas é uma vantagem. Se esperava mais gols, mas é assim mesmo, não foi confirmado o mais de 2 gols. Colocamos o mais de 1,5, casa para vencer. O jogo foi 1-0 para o Flamengo, confirmando nossa segunda opção, casa para vencer. O outro jogo foi Atlético Nacional e o Racing da Argentina. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o casou fora. O jogo foi 4-2 para o Atlético Nacional, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente e confirmando nosso caso fora. Um dos dois para sair vencedores e quem saiu foi o Atlético Nacional. O outro jogo foi São Lourenço e São Paulo, já pela Sul-Americana. São Lourenço e São Paulo. Para esse jogo colocamos o menos de 3,5 e o caso fora. O jogo foi 1-0 para o São Lourenço, confirmando nosso menos de 3,5, 3 gols para trás e confirmando também aí o nosso caso fora. Teve vencedor e foi o São Lourenço. Agora ainda na Sul-Americana, o Blense e LDU de Quito. Para esse jogo colocamos o menos de 3,5 e o caso fora novamente. O jogo foi 1-0 LDU, confirmou nosso menos de 3,5, 3 gols para trás, confirmou nosso caso fora, teve vencedor, foi o LDU, e confirmou o nosso placar exato aí. Eu falei 7 jogos, 7 acertos, mas não falei do placar exato, acertamos também um placar exato aí, colocamos para esse jogo 1-0 LDU, né? E o jogo foi 1-0 LDU. Penúltimo jogo do dia de ontem, Coreia do Sul e Alemanha. Para esse jogo colocamos o caso fora e o mais de 1,5. O jogo foi 1-1 entre Coreia do Sul e Alemanha. Se falava uma Alemanha muito favorita, foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei, vou botar caso fora porque tá dando muita zebra, e se confirmou o empate, né? A Alemanha não ganhou, confirmou nossa segunda opção, mais de 1,5. O jogo foi 1-1. O último jogo do dia foi amistoso, Sevilha
E Sevilha e Betis, para esse jogo colocamos o mais de 1,5, casou fora. O jogo foi 1-0 para o Sevilha, confirmando a nossa segunda opção. Casou fora, teve vencedor e foi o Sevilha, mudando de chave. Como eu falei, 7 jogos, 7 acertos e um placar exato, né, confirmado. Agora, mudando aí de chave, vamos para os palpites do sabadão, né? Sabadão bem movimentado de palpites. Vamos ter Campeonato Brasileiro Série A, o Campeonato Brasileiro Série B, amistoso de clubes e Copa do Mundo. Começando com os 4 jogos do Brasileiro Série A, Fluminense e Palmeiras, grande jogo aí. Na manhã, nesse sábado, Fluminense e Palmeiras. Para esse jogo, 2 opções: a primeira mais de 1,5, a segunda casou fora. Placar exato e mais arriscado, acho que 2-1 para o Palmeiras. Pelo momento que o Palmeiras está vivendo, é um momento melhor do que o Fluminense, mas vai ser um jogo pegado, acredito, um jogo bem equilibrado. Então, 2 opções, o mais de 1,5, primeira opção, e a segunda casou fora. O outro jogo é outro grande jogo, Internacional e Corinthians. Para Internacional e Corinthians, vamos de 3 opções no caso. A primeira, o menos de 2,5, acredito, um jogo bem equilibrado, de 2 gols para trás entre Internacional e Corinthians, menos de 2,5. Segunda opção, casou fora, um dos dois para sair vencedores. Creio que cravar favorito aí, como no jogo do Palmeiras e Fluminense, é um pouco arriscado. Segunda opção, casou fora. E terceira opção aí de bônus é o empate, né? O empate aí nesse jogo pagando 2,94. Eu coloquei o empate como terceira opção para esse jogo, pelo seguinte motivo: eu analisando o jogo de Corinthians e Internacional e Corinthians, como eu analiso todos os jogos, estou falando nesse em específico, eu analisando o jogo Internacional e Corinthians, fiquei surpreso que nos últimos 5 jogos de Internacional e Corinthians, confrontos diretos, tá? Não confrontos individuais, confrontos diretos entre eles dois. Nos últimos 5 jogos entre Internacional e Corinthians, 5 empates. Não tem vitória nem para um lado nem para o outro. 5 empates. 5 últimos jogos de Internacional e Corinthians, 5 empates. Então aí botei o empate como a terceira opção, para quem gosta de se arriscar, né? Que nesse caso é bem propício, né? 5 empates em 5 jogos, 5 empates. Então talvez não seja tão arriscado assim, mas para quem gosta de uma cotação alta e se arriscar um pouquinho mais, eu talvez aconselho aí pegar esse Corinthians e Internacional e Corinthians em empate, pagando bem, 2,94 até o momento, né? Então, como eu falei, 5 jogos e 5 empates. Para Internacional e Corinthians, menos de 2,5, primeira opção. Caso fora, segunda e terceira, empate. Placar exato e mais arriscado, 1-1. Agora vamos seguindo Santos e Atlético Paranaense. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, menos de 3,5, e a segunda, fora para vencer. Atlético Paranaense para vencer como segunda opção. Placar exato e mais arriscado, 2-1 Atlético. Para o outro jogo agora, Goiás e Fortaleza. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, mais de 1,5. A segunda, casou fora. Placar exato e mais arriscado, 2-2. Acredita aí no empate. Agora na Série B, Avaí e Criciúma. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, menos de 2,5, e a segunda, casou fora. Placar exato e mais arriscado, 1-1. Ainda na Série B, CRB e Botafogo de São Paulo. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, o caso o empate para o CRB, e a segunda, menos de 3,5. Placar exato e mais arriscado, 2-1 CRB, que é um Bragantino, Botafogo de São Paulo até um pouco mais bem classificado, mas é um mandante muito forte, CRB. Outro jogo é Ituano e Guarani. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, menos de 2,5, e a segunda, casou fora. Placar exato e mais arriscado, acredito, um jogo bem equilibrado aí de 1-1. O outro jogo na Série B, Sport e Novo Horizontino. Para Sport e Novo Horizontino, 2 opções. A primeira, o casa com empate, e a segunda, mais de 1,5. Placar exato e mais arriscado, 2-1 Sport, que também é outro mandante muito forte, né? Segundo contra terceiro colocado, aí um jogo bastante equilibrado na minha opinião. O outro jogo agora, saindo agora para amistoso de clubes, Atlético de Madrid e Sevilha. Para esse jogo, 2 opções. Primeiro, mais de 1,5, e a segunda, casa com empate. Placar exato e mais arriscado, 2-1 Atlético. Último jogo do dia, Copa do Mundo Feminina, já nas suas oitavas de final, Suíça e Espanha. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, menos de 3,5, e a segunda, casou fora. Placar exato e mais arriscado, 2-1 aí para Espanha. A Espanha tem muito favoritismo, mas como está dando muita zebra, então eu deixo aí a critério do caso fora mesmo. Esses foram nossos jogos aí do sábado, resultados da quinta, jogos do sábado. Espero que tenham gostado. Fique com o nosso bilhete pronto. O bilhete pronto de ontem foi confirmado. Fique com o nosso bilhete pronto de ontem, o nosso bilhete pronto de amanhã e o nosso bilhete de zebra. Muito obrigado. Tenha um bom fim de semana e até a próxima.